Irmãos e irmãs, 20 de fevereiro de 2022, sétimo domingo do tempo comum, do ano C. Temos a continuação do Evangelho do domingo passado, o sermão da planície de Lucas, as bem-aventuranças, 4 bem-aventuranças, 4 ai de vós, que ele vai pronunciando, e aqui vai continuando. O núcleo dessa mensagem do Evangelho desse domingo é: amai vossos inimigos e sede misericordiosos. É claro que aqui temos o cerne do Evangelho, começa a leitura: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Essa segunda parte do Sermão da Planície fala desse amor aos inimigos que Mateus já tinha apresentado também naquele confronto com a lei. Ouvistes o que foi dito, amar os vossos amigos. Eu, porém, vos digo. Faz esse confronto com a lei do Antigo Testamento, com essa expressão, ouvistes o que foi dito. Lucas, como não fala para uma comunidade de judeus, mas de gentios, ele usa dessa forma belíssima para transmitir, original, para transmitir os ensinamentos em face àquela doutrina dos rabinos e que se encontra também já no Antigo Testamento. A vós que escutais, que significa que são os discípulos, é uma moral, é uma proposta para aqueles que escutam a palavra de Deus. E o resumo de toda a lei e a culminância de toda a revelação está agora em Jesus Cristo e nas suas palavras. Então não se refere quando diz a vós que me escutais, restringe. Não é para todos, não é uma moral para todos, mas para os discípulos. E também não se trata apenas de uma obstrução do ouvido, mas se trata de uma abertura de mentalidade. Que a pessoa seja capaz de ouvir a palavra do outro, a vós que me escutais, a vós que me ouvis, que lembra também a primazia do ouvido em relação à espiritualidade cristã. É preciso ouvir a palavra de Deus, ouvir o próximo, essa primazia. Amai vossos inimigos. Por mais incompreensível que pareçam essas palavras, elas constituem a base mais sólida para erradicar do nosso meio a violência e a guerra, arrancar a possibilidade de violência pela raiz. É essa palavra, é a base mais sólida. Não é uma utopia, mas é um programa de ação. É também a tese do autor Pinchas Lapide, um judeu, que escreveu um comentário sobre o Sermão da Montanha, que se lamenta que este evangelho tenha sido tão atenuado, adocicado, que na sua raiz ele é tão exigente para os seus discípulos. Não se trata, portanto, de uma ética para os fracos, uma moral para escravos, como dizia Nietzsche, que faleceu no último ano do século XIX. Não se trata disso, uma moral para os fracos que não são capazes de se impor, que não são capazes de se defender, que não são capazes de impor a justiça, sofrem calados. Não se trata disso, porque é muito mais exigente essa moral, porque é muito mais difícil ser capaz de perdoar do que alimentar sentimentos de ódio e de vingança que te envenenam a tua vida, da tua família e da tua comunidade. E o próprio Lucas dá o exemplo desta moral de homens maduros em Jesus, quando no fim, na cruz, Jesus é capaz de perdoar aqueles que o crucificavam, não obstante todas as provocações e baixarias
que ele ouviu daquele povo. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. E aqui fazei o bem, traduzindo do grego literalmente, kalos poiete tois mezuzin rimas. Kalos poiete, kalos, fazei bonito. Fazer bonito, fazer traduzido, fazer o bem. Amar e perdoar não é uma doutrina nova, é uma doutrina que já vem no Antigo Testamento, que já pedia amor ao próximo, porque já pedia para amar o próximo como a si mesmo, em Levítico 19. Mas o amor ao próximo era limitado aos compatriotas, aqueles que estavam ligados por laços familiares ou religiosos. E Jesus ensina que é preciso amar todos, mesmo os inimigos, aqueles que nos caluniam. O amor é a única forma de vencer o ódio e a violência. Não é para todos, mas é para os discípulos, para aqueles que Jesus chama, vós que me ouvis. Ele sabe muito bem que amar os inimigos vai para além das nossas possibilidades e das nossas forças. Por essa razão é que ele se fez homem, não para nos deixar tal como somos na nossa fraqueza, mas para nos transformar em homens e mulheres capazes de um amor maior, de um crescimento, de uma estatura maior, e dá a fórmula aí, aquele amor maior que é transmitido pelo nosso Pai do céu. Esse é o amor de que Jesus doa para quem o escuta. E então isso torna-se possível. Com ele, graças ao seu amor, ao seu Espírito, podemos amar também aqueles que não nos amam e até aqueles que nos ofendem. Os maus fazem o bem para os seus. Os traficantes protegem a sua família. E o que significa isso? Também os pecadores fazem isso. O cristão é aquele que é capaz de crescer e fazer o bem também para os, como o Pai do céu. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Esse ensinamento parece absurdo se tomado ao pé da letra. Mas a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela deve ser ouvida, compreendida, interpretada. O fundamentalismo é o pior mal, a pior violência que se pode fazer à palavra de Deus. Parece que quem é fundamentalista está defendendo a palavra de Deus, está destruindo na sua raiz. Isso significa que o que escuta não deve abdicar da sua capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Não é que tudo é bom e eu aceito porque eu vou ficar calado. Significa discernir, não significa aceitar tudo. O próprio Jesus, diante da bofetada que recebeu do soldado, não ofereceu logo a outra face, mas questionou. E ele disse, se falei mal, dize-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Devolveu o questionamento àquele que praticava a violência. Trata-se, claro, de expressões chocantes que visam a força expressiva através do efeito do contraste. A sua força está no contraste, bem ao gosto semítico. O perdão completo, a magnanimidade, a caridade, são coisas que nos levam para um compromisso sério, empenhativo. É um convite a não responder ao mal com o mal. É um convite a combater o mal com o bem. O que é difícil, mas é a única estrada construtiva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles.
É a preciosa regra de ouro, regra da caridade cristã, simples, prática, a ter sempre presente na nossa vida. Não só encontramos na literatura rabínica, mas também no Antigo Testamento, no livro de Tobias, quando o pai, no capítulo 4, dá todos aqueles ensinamentos que saem do coração para o bem do filho, e ele vai dar essa regra que foi chamada regra de prata e por alguém também a regra de ferro. Não faça, dizia o velho para o filho, não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você. 4,15. Em Jesus, a frase tomou uma forma positiva. Diz, fazei também a eles aquilo que quereis que vos façam. Fazei, pois se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida em que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Não é um convite para dar e assim poder receber em troca. Não é comércio. É um convite a estar em comunhão com Deus, com aquele que sempre nos amou gratuitamente. Aqui está a palavra-chave do amor cristão. Sem pedir nada em troca. É um convite a tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Justiça não é suficiente. É preciso perdão para salvar as relações. Sem perdão, as relações se rompem. Quanto mais eu tiver consciência da necessidade de perdão, mais fácil será para mim dar o perdão. Feliz o pobre que tem essa consciência. São Lucas, ele afirma aqui que a lei e os profetas são essencialmente as palavras de Jesus. Qual é a grande recompensa? É de ser filho do Altíssimo. Filho é aquele que se parece com o Pai, não é só questão biológica, mas de semelhança. Pelo modo como alguém se comporta, pelas escolhas que faz, tal pai, tal filho, dizemos. E é o que Jesus fez. Claro que não é fácil amar os inimigos, mas odiá-lo não é próprio dos filhos do Altíssimo. Para amá-los é preciso ter estatura humana desenvolvida, ser a imagem de Deus. Só quem faz o bem de forma gratuita e sem esperar a recompensa pode ser filho do Altíssimo. Então será grande a vossa recompensa, sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para com os ingratos e maus. A resposta dada por Jesus na mesma página evangélica, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, o espírito de generosidade e magnanimidade permanece válido para sempre, tendo como referência a misericórdia de Deus.
E essa referência que devemos imitar, Deus misericordioso. Trata-se de um comportamento que não é sem contrapartida, mas essa contrapartida não é terrena. A grande recompensa é sermos considerados filhos do Altíssimo. Essa retribuição de Deus que sempre remunera a todos sem medida. Essa medida a que usardes com os outros será usada. Deus aqui é referido por meio do passivo divino, será usado. Quem é que vai usar Deus? Será usado para conosco. Para ilustrar o ensinamento do Evangelho de hoje, a liturgia nos apresenta também a primeira leitura, a bela história que narra a magnanimidade do rei Davi, perseguido, tendo oportunidade de se vingar, não usou a força contra Saul, mas poupou-lhe a vida. Saul estava deitado a dormir no acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira. Abner e a sua gente dormia à volta dele. Então, Abisai disse a Davi: Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com sua lança. Mas Davi respondeu: não o mates. Bom domingo a todos.